E aí, boa noite! Estamos ao vivo! Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Eu gosto de receber as pessoas, estar junto com os amigos. E hoje, na verdade, eu vim aqui para poder contar um pouco da minha história, para explicar para vocês por que eu decidi fazer o que eu estou fazendo hoje, né? O que eu faço na minha vida, que é cuidar de cães, ajudar as famílias, ajudar as pessoas para que os cães tenham mais qualidade de vida, sejam mais felizes, as relações entre os donos de cães sejam mais amorosas, sempre baseado no respeito. Então eu vou contar para vocês do princípio não, porque acho que do princípio é muita coisa. Eu vou contar a partir do momento em que eu comecei realmente a me envolver com cães. E, na verdade, começou quando eu pensei em fazer uma faculdade de veterinária. Eu já tinha feito uma faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda. Não trabalhei na área, e aí são motivos inúmeros, mas eu comecei a querer fazer faculdade de veterinária. Porque eu queria mesmo era trabalhar com animais em geral, né? Porque eu gosto muito de animais. Inclusive, para quem não sabe, acho que uma curiosidade legal é que eu sou vegetariano. Aí nessa hora você pode pensar, nossa, deve ser chato pra caramba, eu sou chato. Não, mentira. Eu acho que cada um escolhe o que quer, o que acha melhor pra sua vida, tanto de alimentação quanto de relacionamentos, mas eu sou vegetariano. Muito obrigado, muito prazer. Mais uma curiosidade sobre mim aí. Então eu resolvi fazer a faculdade de veterinária para poder trabalhar com animais, oferecer uma qualidade de vida para eles melhor e poder, na minha visão, eu imaginava de terminar a minha vida, nossa, é meio triste falar terminar a minha vida, para poder finalizar a minha história, cuidando de cães e de animais, quando eu já tivesse mais velhinho, bem mais velhinho do que eu já estou. Então eu visualizava isso como objetivo de vida, eu tá cuidando de animais, oferecendo mais qualidade de vida para eles, tendo contato mais próximo ali com eles. Então a minha ideia era essa, de fazer a faculdade de veterinária. Só que, eu sou meio mão fechada. Então eu achei a faculdade de veterinária muito cara. E eu acho justo, não estou falando aqui que seja ruim ou seja errado, não. Eu acho que todo conhecimento ele tem o seu valor. E eu achava caro, a faculdade de veterinária era cara e eu pensei, vamos começar de uma outra forma mais tranquila, sem um conhecimento tão amplo a princípio, né? Porque para mim o top do top era ser veterinário para saber tudo sobre os animais e não ter dúvida de como ajudar um animal que estivesse em perigo. De repente, até imaginava na rua, você passa o cachorro atropelado, o que eu faço? Já poder ajudar. Então a minha ideia era fazer a faculdade, mas financeiramente eu, Beto, não estava preparado para isso. E aí eu resolvi fazer de uma outra forma. E pensei, vou entrar em pet shop. Vou trabalhar num pet shop. Só que eu já queria trabalhar no pet shop diretamente com os cães. Eu não queria, não desmerecendo, pelo amor de Deus, é uma questão mais de gosto meu. Eu não queria entrar trabalhando como atendente de pet shop, repositor de pet shop. Não, eu queria trabalhar direto com os cães mesmo, dando banho, tosando eles, cuidando mais dessa parte da higiene e da estética deles. E aí não vou nem falar que foi por sorte, porque eu não sei se eu acredito muito em sorte, mas eu acho que o dedo de Deus ali, ele permitiu que eu encontrasse um lugar para trabalhar, que as pessoas me recebessem, né? Eu sou muito grato, inclusive, ao pessoal que me recebeu no pet shop, que era muito próximo de casa, porque foi exatamente o que eu fiz e eu acho que é uma dica que eu deixo para os outros, até como um exemplo, como se eu fosse um exemplo para alguém, de você ir em todos os lugares que você até não conhece, porque essas coisas vão aparecendo. Quando você não vai atrás de pet shops ou de outros lugares que você queira conhecer, talvez você nem saiba que próximo da sua casa tenham diversos. Você conhece um ou outro e tal, mas faça isso. Se você quer conhecer lugares ou de repente até trabalhar em pet shops, ficou bonitinho, pet shop, eu aconselho vocês a irem em todos os lugares, conhecer tudo que tem próximo da sua casa, ir visitando, conversar com as pessoas, explicar o que você espera, que foi exatamente o que eu fiz. Eu fui passando nos pet shops e, por incrível que pareça, pela sorte do destino,
o lugar que aceitou, que resolveu falar, legal, vamos tentar, era muito próximo da minha casa. Eu ia trabalhar a pé, eu começava a trabalhar 9 horas da manhã. Eu podia sair de casa 8h50, que eu chegava no pet shop de boa. Antes dele abrir, eu já estava lá na porta dele. Então foi muito legal, porque, para quem não sabe, para você trabalhar no pet shop, ainda mais diretamente com banho e tosa, é legal você ter um curso, né, um conhecimento prévio para poder fazer isso. Isso tudo eu deixei bem claro, lógico, e foi acordado com a dona desse local, que era uma veterinária, que eu poderia trabalhar com os cães, porque ela já tinha o pessoal que trabalhava ali e que estava disposto a me orientar, a me ajudar, e eu também fui muito consciente nessa questão de o que eu não sabia, eu não fazia, não arriscava fazer, esperava que fosse orientado como fazer cada coisa, para não correr nenhum risco. Era muita novidade para mim. O mundo dos cães naquela época, eu só conhecia os cães que a gente convivia. Eu não tinha esse contato diferenciado, né? O banho no máximo que tinha era um banho de mangueira. Não sei, é uma coisa completamente diferente do dia a dia normal. E aí o pessoal de lá esteve disposto a isso, fizemos esse acordo de vou entrar, vou trabalhar com isso, me comprometendo a fazer um curso de banho e tosa para me especializar, para poder trazer também maior qualidade para o serviço que eles ofereciam. E lá comecei a trabalhar com os cães. Eu já imaginava aquela coisa maravilhosa, né? O cãozinho que vem, e aí a gente penteia, a gente dá banho, aquela coisa fofa, né? Oh, tô dando banho em você, que maravilha, pá, parari, pororó. Mas não foi bem isso que eu encontrei na prática. Não que não seja isso que acontece, mas o que eu vivi na época era que a maioria dos cães, eles tinham algum medo de pet shop, de banho, de tosa principalmente. Eu imagino, se eu fosse um cachorro e nunca tivesse sido tosado, a hora que viesse alguém desconhecido com uma máquina para ligar e passar em mim, eu também não gostaria muito. Então eu convivi muito com essas reatividades dos cães, né, com comportamentos que todos ali no pet shop achavam normal, porque é a rotina deles, né? Super tranquilo, nada contra isso. Mas eu comecei a me incomodar com isso. Eu fazia o trabalho, dava banho, aprendi a tosar com o pessoal de lá, né? As tosas mais simples, só para poder baixar um pelo e tal. Tinha os especialistas lá que faziam tosa na tesoura. Para quem não sabe, existe essa diferença, né? Existe o pessoal que faz tosa na máquina e tem pessoal que faz a tosa na tesoura mesmo, aquela coisa bem bonitinha de cortar cabelinho ali. Existe isso e é muito legal. Inclusive me especializei nisso, mas vou chegar lá, calma. E aí eu vi que não era toda essa maravilha na minha visão, né? Por ser um lugar onde você teoricamente precisa de um lucro para isso, né? Para se manter, tem toda uma estrutura, funcionários para pagar, não tinha muito essa questão de o tempo do animal ser respeitado. Quando precisava fazer, tinha que ir lá, chegar e fazer. Dar banho. O cachorro tá rosnando, o cachorro tá bravo. Pô, focinheira. Vem 2 pessoas, uma segura o cachorro, a outra faz. Então isso acontecia bastante, inclusive com cachorros pequenos e cachorros grandes também. Então essa experiência, ela foi um pouco conturbada com relação a isso. Mas eu estava iniciando, achava tudo maravilha, apesar de eu já ter as minhas ressalvas com relação ao tipo de atendimento que era oferecido aos cães dentro do pet shop. E aí eu tô falando geral já, porque eu pesquisei, eu fui em vários pet shops, conheci até as grandes redes de pet shops, eu ia para poder... Eu continuo falando pet shops, né? Vou falar pet shop sempre. E aí eu ia para conhecer, para ver o pessoal trabalhando, né? Pô, aquela postura do como é que era que o profissional trabalhava, porque geralmente você consegue ver, isso é muito legal, né? Tem um vidro, você consegue ver o tipo de atendimento que está dando pro seu cão. Os bastidores geralmente não se vê, onde o cão fica, tem muitos lugares que deixam os cães nas gaiolinhas, tal. Não acho, não é errado nem certo, não tô aqui para julgar isso, mas existem esses lugares. Mas os cães, na maioria das vezes, eles ficam um pouco arredios de estar nesse lugar diferente, com pessoas que ele não conhece, de repente uma rotina que ele não está acostumado. Enfim, eu comecei a me desiludir com a situação do pet shop. Eu imaginava que a gente poderia, Beto, poderia oferecer muito mais para os cães de uma outra forma. Porque o meu ideal era ser veterinário, trabalhar com veterinária, e eu ficava imaginando mesmo, vendo toda aquela situação, que alguma coisa antes daquilo precisava ser feito.
né? Eu tinha que ter um trabalho com os cães para poder facilitar a presença dele ali, né? Para que fosse uma coisa mais legal, para ajudar inclusive os profissionais que trabalham com os cães, para que não tenha nenhum risco em todos os lados, tanto para os cães quanto para quem trabalha nisso. Perdão. E aí eu comecei a me desiludir um pouco porque eu queria esse outro lado do trabalho com os cães. Continuei ali fazendo o meu trabalho. Lá eu também trabalhava com outras coisas, lógico. Eu fazia o atendimento ao público, fazia a reposição de produtos, cuidava de estoque, o que era ótimo porque eu podia também trabalhar diretamente com os cães. E uma coisa muito legal que aconteceu no pet shop foi que a dona, ela adotou uma cachorrinha, que era uma pitbull. Ela tinha uma mistura de pitbull, mas visualmente você encarava ela mais como uma pitbull mesmo. E o nome dela era Clara. A gente deu o nome de Clara, porque ela chegou na porta, ele foi deixada, a dona trouxe, aí a gente ficou, o que a gente faz? Tá? A dona falou, vamos adotar? Vamos deixar ela aqui no fundo, aí ela fica cuidando do lugar também. E a gente achou ótimo, eu achei maravilhoso, né? Ainda poder cuidar da Clarinha foi sensacional. E a experiência que eu tive com a Clarinha foi ótima, porque era um cão que eu tinha ali o dia inteiro, e eu podia fazer trabalhos com ela o dia inteiro, eu podia dar um banho nela, numa boa, sem pressa, quando não tinha muito movimento ou quando eu estava fazendo outras coisas, eu podia cuidar dela, me divertir com ela, brincar com ela lá no fundo, onde ficavam as baias maiores, que ficavam os cães maiores. Que vergonha absoluta. E aí eu comecei com a Clarinha a entender que havia uma outra possibilidade. Ela foi meio que minha cobaia, né? Nos tempos livres eu ia até lá, eu pegava um cortador de unha, não chegava a cortar a unha, naquele momento mesmo, porque ela não precisava, ela ficava naquele piso mais rústico, né, no cimento ali atrás, então ela não precisava que cortasse a unha, já era bem rentezinha. Mas eu comecei a fazer uns testes com ela, de como que eu faria para facilitar o trabalho de cortar a unha de outros cães. E aí eu pegava na pata dela, aí eu vinha com o cortador, passava na unha, e fui fazendo algumas atividades desse tipo. O fato dela já me conhecer e a gente ter uma relação um pouco mais estreita, porque eu convivi ali diariamente com ela, foi muito fácil. Ela aceitou super bem e eu imaginei que isso deveria ser feito para outros cães também, um trabalho com mais calma. Porque o que acontecia às vezes? O cão que chegava mais agressivo, a pessoa colocava a focinheira, ou outra pessoa vinha e agarrava, e era um momento meio de caos, uma coisa meio de, lava, penteia, aí vinha o secador e, ai meu Deus do céu, não sei o que, aí quando tirava, acabava, o cão ficava numa boa. E eu comecei a pensar, por quê? Que quando tá acontecendo essa situação, ele fica desse jeito, quando a gente para, ele fica numa boa ali, todo felizão, tal, tranquilo. Então eu comecei a pensar que eu precisava fazer alguma outra coisa pelos cães, trabalhar de uma outra forma com eles, que não fosse somente estética. Nesse período, eu fiz um curso de banho e tosa, que eu falei para vocês que ia falar, e me especializei no corte com tesoura. Eu tinha a habilidade de fazer cortes de tesoura, aquela coisa bonitinha, gostosinha, tal. Para quem nunca viu, fica super fofo os cãezinhos que são que são tosados na tesoura. Então eu aprendi tudo isso, fiz um curso, tal, me especializei, porque era o que eu queria mesmo. Por mais que eu achasse que eu deveria fazer mais, o que eu estava fazendo era uma coisa que eu gostava muito, que era trabalhar com os cães e ter esse contato mais íntimo com diversos cães. Para quem nunca fez isso, eu não vou aconselhar a trabalhar num pet shop, mas é muito legal, você tem milhares de cães que passam lá diferentes, tem aqueles que vão recorrentemente, então você cria uma intimidade com aqueles cães, aí quando eles vêm é tudo muito mais fácil. É muito legal trabalhar num pet shop mesmo, foi uma experiência sensacional. Só que aí, fechou-se a cortina do meu momento no pet shop. Eu resolvi que não ia mais trabalhar no pet shop. E comecei a procurar clínicas veterinárias. Porque aí eu achei que sim, eu ia começar a trabalhar na clínica veterinária, ter um contato mais direto com os cães, uma coisa que pudesse valorizar mais a minha pessoa, que eu imaginasse que era uma coisa que eu estava fazendo valer mais a pena para o cão. Ao invés de ser uma coisa só estética, nada de errado com isso, acho ótimo os tratamentos estéticos, mas eu achei que trabalhar com veterinário, cuidar da saúde do cão, ia ser um passo mais interessante, uma coisa mais legal, que eu ia conseguir trabalhar mais a fundo. Que é o que eu imagino. Que quando você trabalha com o veterinário, ele tem aquele contato mais íntimo com o cão, né? Ele sabe exatamente o que acontece, o que tem que fazer para cuidar de uma saúde ou para cuidar de uma doença. E aí eu consegui também, galera. Eu sou muito sortudo, né? Ou talvez esse fosse o caminho que eu precisava seguir, por isso que as coisas estavam dando certo.
E aí eu consegui um trabalho numa clínica veterinária, num hospital veterinário, na verdade, que eu trabalhava à noite, trabalhava no período da noite lá, cuidando, ficando com os cães, e o meu cargo era de auxiliar de veterinário. Porque mesmo eu não tendo o curso, que eu sempre fui bem claro para as pessoas com isso, quais eram as minhas intenções, que era trabalhar com isso, mas que fazer a faculdade não estava sendo possível financeiramente naquela época. E aí eu avisava para as pessoas que eu não tinha, mas que eu gostaria muito de trabalhar e o que precisasse. Aquela história, eu limpo até o chão se for preciso. Na clínica veterinária eu propus também isso. Falei, não, mas eu trabalho com a recepção aqui, eu só quero estar mais próximo a isso, conhecer um veterinário, ter esse contato, esse approach mais próximo aí para eu poder saber que caminho eu sigo. E eu consegui sim um trabalho. Não era tão perto de casa aí já, não era tão fácil quanto o pet shop. Então eu tinha que pegar ônibus, era à noite que eu ia, passava a noite no local. Nossa, não é pra ser triste, né? Muito pelo contrário, eu acho sensacional trabalhar à noite. É super calmo, não tem barulhos, é muito gostoso trabalhar à noite. Não que eu aconselhe pra todos, mas é bem legal trabalhar à noite. E aí, eu tive aquele contato bem diferente com os cães. Porque você não tinha... No pet shop você tem um banho, ele deve demorar, depende do tamanho do cão, eu vou generalizar, uns 20 minutos. Desde o início do banho até você terminar de secar o cão. Se é um cão maior, um cão mais peludo, vai aumentar esse tempo. É lógico, se for um cão menor, é muito mais rápido. Mas no veterinário, era muito mais rápido. Era, nossa, uns anos-luz mais rápido do que o contato que se tinha no pet shop. E o que acontecia? No pet shop, os cães, na maioria das vezes, eles já chegavam mais debilitados. Então você não reconhecia aquele cão do jeito que ele é de verdade, né? Toda a vivacidade dele. Você já entrava numa situação de que ele estava doente, debilitado. Então você não tinha aquele contato com aquele cão legal que eu imaginava, né? De, garoto, não sei o quê, vamos te examinar aqui, vamos ver o que está acontecendo e tal. Então já era uma situação um pouco mais diferente, realmente. Tanto que o curso de auxiliar de veterinário eu nem fiz. Eu nem quis fazer o curso por causa das experiências que eu tive lá. Eu vou contar algumas aqui, só para não ficar tão vago, mas também não quero chocar ninguém. Era legal lá também que a gente trabalhava com gatos também. E foi uma das primeiras vezes que eu imaginei que eu poderia também trabalhar com gatos. Porque o meu mundo ele se resumia a trabalhar com cães. Porque os contatos que eu tinha eram com cães, os bichos que eu gostava de me relacionar com cães e tal. Porque cães, teoricamente, são mais assim, né? Mais dados, mais caras de pau. E aí eu aprendi que eu também podia lidar com gatos. Só que dentro daquela ótica veterinária, né? Muitas vezes a gente tinha que fazer exames radiológicos, que é tirar o raio-x do cão ou do gato. E na maioria das vezes, 90% das vezes, precisava colocar uma focinheira ou ter 2 ou 3 pessoas para conter o animal, por 2 motivos. Primeiro, que o animal não está acostumado a esse tipo de coisa. E segundo, que tem que ficar parado. Né? Depende aonde é a fratura, aonde é a suspeita da fratura, esse animal precisa ficar parado. Então vai ter que ter uma contenção se ele não está acostumado, se ele não está contente, não está feliz, se ele está sentindo dor. Então esse contato ele era uma coisa muito mais agressiva. Nesse ponto de vista, tá? Não estou falando que era agressivo que se fazia com o animal, mas precisava de um trabalho mais firme, mais forte, para fazer isso com os cães. E tirando as situações em que os animais eles vinham para ser eutanasiados, né? Eu não sei quem conhece, mas também não vou entrar a fundo nesse ponto. Não vou falar que eu me choquei com isso, porque eu sou uma pessoa que sou super aberta, com a mente aberta de questão de vida e de morte. Que estranho falar isso, né? Mas para que vocês não se preocupem com isso, a eutanásia ela existe, né? São ações tomadas, decisões tomadas pela saúde do animal ou por qualquer outra questão. E na clínica veterinária é onde esse procedimento é mais seguramente feito. Então eu presenciei, participei desses momentos, não eram tão agradáveis como vocês podem imaginar, mas eu não vou ficar focando nisso, pelo amor de Deus. Só para que vocês saibam a experiência que eu tive, como o meu mundo abriu com relação a cuidar dos animais, quando eu fui também para a clínica veterinária. A diferença que era trabalhar no pet shop e trabalhar numa clínica veterinária. Conheci pessoas ótimas, veterinários sensacionais, veterinárias sensacionais, que me deram várias dicas, me davam super apoio, faziam eu participar dos procedimentos, seja numa cirurgia, que eu auxiliava com a instrumentação,
seja de uma vacina, de um remédio, uma medicação que tinha que aplicar, eles permitiam que eu participasse ativamente disso com eles, para que eu aprendesse e absorvesse o máximo daquela clínica. Só que tinha os momentos ruins. Um que me marcou nessa clínica veterinária, deixa eu tomar uma água, quase derrubei. E aí, galera, deixa eu só, tem uma galera aqui, pô, acabei não falando com ninguém. E aí, Marião, não sei se tá aí ainda, Demetrios, Thaís, e aí, Gui, meu priminho querido, Mari Romeu, e aí, Cezão, e a Soninha Del Ponte, minha fã maravilhosa. E a Núria, eu não sei se a Núria tá aí. Poxa, Núria, abraço pros seus cães maravilhosos, Amora, Choco e Lícia, 3 cachorrinhos. E minha mãe tá aí. Mãe, não me deixe falar mentira. E aí, Tatá, valeu, Soninha. Então vamos continuar, peraí, daqui a pouco, conforme for aparecendo, aí eu vou comentando com vocês as curiosidades que vocês tiverem. E aí, um dos cães que me marcou muito na clínica veterinária, porque até aí eu já estava meio que me aceitando aquela realidade de que era assim que os cães passavam pelos procedimentos, tanto de pet shop quanto de veterinário, era essa luta, essa dificuldade para eles, porque eu imaginava, como todos eles tinham dificuldades, que realmente era dessa forma que tinha que ser e a gente estava ali para isso. E aí o que aconteceu? O Rock era um cachorro, só lembro que ele era preto e grande. Não era um pastor, ele tinha uma mistura ali, mas era o Rock. Sempre que o Rock vinha, isso na clínica veterinária, para tomar as vacinas dele, para tomar o remédio dele, porque os donos não conseguiam fazer isso. Eles tinham que levar ele na clínica veterinária para que fosse feito um procedimento com os especialistas para poder conseguir conter o cão, dar uma medicação. E aí o que acontecia com o Rock é que você via claramente que os donos, eles amavam aquele cão, mas eles consideravam que ele era daquele jeito, ele era bravo. Ninguém podia mexer com ele. Não, mas ele é bravo, pelo amor de Deus. Então ele já chegava de focinheira. E no meio da situação ele tirava a focinheira. E aí era uma briga, tinha que prender ele no meio das pernas do dono, porque o dono, na maioria das vezes, ele não mordia, ele ficava nervoso, mas ele não mordia. Então o dono segurava ele no meio das pernas, e aí o veterinário vinha por trás e aplicava uma anestesia no cão, para poder conseguir fazer o procedimento, para poder aplicar uma medicação na veia dele. Então aquilo tudo foi a hora que eu dei um start e falei, não, pera, não é possível que tem que ser desse jeito. Uma coisa é um cão que está doente, que está debilitado e de repente está com uma dor e você vai cuidar dele e ele fica mais arredio porque está incomodando. Até eu, sai fora daqui, não vem tocar no meu machucado, arrancar minha ferida aqui, sai fora. Então, o Rock eu percebi que não podia ser desse jeito. Ele era saudável, ele era super disposto, só que ele não conseguia passar pelo procedimento. Era uma guerra mesmo. E aí a gente colocava ele na maca depois que ele já estava anestesiado, ou pelo menos um pouco mais grog, e tinha que ser rápido tudo, porque se ele acordasse, se ele despertasse, nossa, sai de perto, que já virava aquela guerra. Eu tô rindo, mas era muito, muito triste, muito sofrido. Foi ótimo o tempo que eu passei lá na clínica veterinária, mas de lá foi um lugar que eu resolvi sair. Eu saí sem antes ter nenhuma perspectiva de trabalhar em outro lugar, ou não procurei um lugar antes para poder sair de lá. Foi ótimo, tudo que eu aprendi lá, os momentos que eu passei à noite com os cães que ficavam de hotelzinho por causa de algum procedimento que eles tinham feito ou que precisavam fazer, ou alguma cultura de medicamento que precisava ser administrada com mais frequência, um soro que precisava ficar colocado na veia. E aí eu convivia com esses cães ali e foi muito legal, tudo que eu aprendi com esses cães lá também, tirando as partes ruins, é lógico que é sempre bom. E eu ficava lá, limpava tudo, dedetizava tudo, esterilizava todo o ambiente, mas não tinha rotinas de brincadeiras com os animais dali. Esses animais não tinham uma rotina como um pet shop, que às vezes você pode até brincar mais com o cão enquanto eles estão esperando o dono voltar para pegá-lo. Uma coisa que eu esqueci de falar do pet shop, eu vou falar rapidinho, que é o taxi dog. Eu achava o taxi dog sensacional, porque o cara vai, a pessoa vai, busca, traz o cão, não sei o quê, mas a gente teve várias situações ruins, de dificuldade de tirar o cão do carro, de colocar ele na caixinha de transporte. Então eu comecei a ficar meio preocupado. E eu fazia esse serviço também, de levar os cães para casa e trazê-los no taxi dog. Beleza, acabou a minha época na clínica veterinária, no hospital veterinário noturno. E aí, por uma ironia do destino, ou aquela história de que o destino está apontando, é só uma questão de você querer abraçá-lo,
apareceu um anúncio no Facebook, não sei se o Instagram deixa eu falar Facebook, né? Que era um curso de adestramento, uma seleção de adestradores da Tudo de Cão. Eu vou falar Tudo de Cão porque eu acho esse pessoal sensacional. São minha inspiração, o pessoal da Tudo de Cão. E aí apareceu pra mim no Facebook lá, opa, venha para a seleção dos novos adestradores, se você mora em São Paulo, tá? Fiz uma propaganda boa, né? E aí eu me inscrevi no curso dos caras, fiz todo o trabalho deles, segui toda a metodologia, aprendi muita coisa com eles, porque eu achava que o adestramento, ele era, vamos dizer assim, a imagem que eu tinha de adestrador não era uma coisa muito legal. Eu via sempre os cães como muito robozinho, muito obedecendo, sabe? Não tendo vontades próprias, ele tendo que obedecer sempre o que era mandado pra ele, o que pedia pra ele fazer. Então a minha visão de adestramento não era boa, mas surgiu isso na minha página do Facebook. E aí eu falei, vamos dar uma olhada, vamos entender melhor como é que é isso realmente, né? Embora eu tava com o pé meio atrás de ser adestrador por causa desses motivos, dessa visão que eu tinha de adestramento. E eu descobri que existia uma outra forma de se trabalhar com os cães, que era a forma através do reforço positivo, que era com adestramento positivo. Existiam algumas questões ainda levantadas sobre adestramento positivo e reforço positivo, mas a metodologia da Tudo de Cão, eles trabalham exatamente com isso. É onde você não infringe nenhum tipo de mal ao animal, nenhuma bronca, nenhuma punição, muito pelo contrário, você trabalha com recompensas, recompensando sempre os comportamentos bons, né, ou que você queira que o seu cão tem. E aí eu passei esse período com o pessoal fazendo essa seleção, só que eu ainda trabalhava, eu não vou lembrar nem onde eu trabalhava naquele tempo. Então eu não me dediquei, o que eu quero dizer é que eu não me dediquei 100% à seleção do adestramento. Eu participei de todo o processo, fiz tudo o que precisava, os meus avanços eles eram mais curtos mesmo, mas eu não me dediquei 100% a isso. E eu precisava treinar com um cãozinho. Acho meio óbvio, né? Se fazer um curso de adestramento, você tem que ter pelo menos um cão para treinar. E eles indicavam, ou você adota um cãozinho para ficar com você, que acho que é super legal, você está trabalhando com isso, você está aprendendo como cuidar bem e diferente de um cão, você adotar um cãozinho, ou você conversa com algum vizinho, alguém que tenha tal. E aí, mais um cão que apareceu na minha vida, que me ajudou pra caramba, que foi a Tita, querida Tita, que é a cachorrinha da minha tia Eliane. Eliane com I no final. Se fala Eliane, ela fica brava. E aí a Tita é uma Beagle de 10 anos. E eles orientaram, falaram, é legal você pegar um cachorro mais novo, porque já que você está começando, o processo é mais rápido. Ele vai aprender mais rápido, você vai conseguir entender melhor ele. Talvez um cão mais idoso tenha alguma dificuldade, de repente tenha alguma dor, algum problema que ele não consiga fazer as coisas. Mas eu falei, não, vou pegar a Tita, que é o que há, né? Tá aqui disponível, pertinho de casa, eu ia ali, rapidinho, todo dia eu ia lá fazer os treinos que eu aprendia. Era tudo através de vídeo, a gente aprendia os comandos ou como fazer as aulas, e eu ia e aplicava lá depois com a Tita. E aí eu vou tomar uma água, porque aí é onde a história se fixou na minha cabeça. Agradecer aqui, ó, Ricardão aí, Dr. Ricardo Potter. Aê, John, tudo bem, John? Letícia, querida, Érico de Vancouver. Duvido que ele tá em Vancouver. Não, deve estar sim. Deixa eu ver aqui, Ferran Pinelli, paizão da Bisteca. Poxa, um abração pra você e pra Pri aí. Enzo Wilker, tá de férias. Nada a ver, parece um talk show, né? Ei, galera! Mas que legal que vocês estão aí. Obrigado por estarem prestigiando aí essa história super fofa, que a maior parte de vocês já conhece, pelo menos um pedacinho. Acho que ninguém conhece ela inteira do jeito que eu tô contando aqui, mas um pedacinho provavelmente vocês conhecem. E aí veio a Tita. E eu comecei com esse processo com ela, mas na minha mente eu já vinha com aquela ideia de o cão mais velho, né? Eu vou aprender, mas eu vou utilizar ela mais como uma cobaia dos meus treinos. Porque é importante o adestrador, ele se desenvolver. Né? Existem técnicas que você utiliza, existe modo de você se relacionar com o cão, inclusive sua questão postural, sua questão de expressão corporal. E isso você precisa desenvolver. Então eu aproveitava a Tita para isso também. Eu ia me desenvolvendo, né? Eu desenvolvendo a minha habilidade como adestrador. Só que aí eu comecei a trabalhar com a Tita e o olhinho brilhou, sabe? O olhinho brilhou de eu ver que a Tita ela estava entendendo. Eu conseguia entender o que ela queria, eu conseguia passar para ela o que eu queria dela, o que eu esperava dela.
E aquilo para mim foi sensacional. Eu percebi que era possível através do adestramento. Na verdade, a gente nem se chamava de adestrador, a gente se chamava de treinadores, né? Que nós éramos treinadores, a gente treinava os cães. Justamente por causa dessa ideia de adestramento, parece que tem uma visão que ainda é um pouco ruim. Ela está mudando, graças a Deus, graças a esses adestramentos positivos e essas recompensas que a gente dá, esse trabalho feito através de recompensas, está mudando a questão de adestramento. Mas eu hoje também, eu quase não falo que eu sou adestrador, eu trabalho com comportamento animal. É isso que eu faço. E com a Tita, eu comecei a entender ela e perceber que isso era possível. Que havia uma outra forma de você cuidar do seu cão, de você possibilitar que ele estivesse preparado para enfrentar tudo que tivesse no mundo. Foi exatamente naquele momento, com a Tita, obrigado Tita, que eu percebi que era possível a gente melhorar a qualidade de vida do cão para que ele conseguisse participar ou frequentar um pet shop com mais tranquilidade, que fosse uma coisa super comum e super prazerosa para ele, uma clínica veterinária que até mesmo diante da dor ou da sofrência, o cão poderia e permitiria ser apalpado, ou ser tocado, ser medicado. E eu descobri que havia essa possibilidade através de uma recompensa, de uma coisa legal com o cão, permitindo que o cão mostrasse a sua individualidade, mostrasse as coisas que ele gostava, o que podia fazer, o que não podia fazer. E ele permitir isso porque ele amadurecia. Eu não sei explicar, porque a Tita já era uma senhorinha, mas esse tipo de contato ela não tinha. Apesar de ter brincadeiras, né, contato com pessoas, esse contato mais específico, onde ela tinha que pensar, vamos dizer até isso, ela tinha que pensar, ela tinha que entender o que estava acontecendo. Isso para ela foi sensacional. Eu vi a Tita quando eu cheguei, que era um cão mais apático, vamos dizer assim, né, um cão que ficava ali, comia, ficava no quintal, o quintal tinha um espaço bom para ela. E aí esses momentos que eu tinha com ela, parece besteira falar, né? Mas você via nos olhos dela que ela estava curtindo e que ela estava evoluindo e que ela estava ganhando vida de novo. E aquilo para mim foi onde virou totalmente a minha chave, que eu tive certeza absoluta que era isso que eu precisava fazer com os animais, esquecer a faculdade veterinária para mim, tá? Para mim, Beto, que o que eu queria mesmo era trabalhar com comportamento animal, ajudar os animais dessa forma, para que eles se desenvolvessem, para que eles conseguissem conviver na sociedade que a gente tem hoje, que ainda tem muita gente que trata de um jeito meio ruim os cães, mas que eu conseguisse passar isso para as pessoas e principalmente desenvolver os cães com isso. No final da história da Tudo de Cão, eu acabei não entrando no processo deles porque eu precisava atingir alguns objetivos com a Tita, com o cão que era o meu cão modelo. E realmente eu fui muito devagarzinho com ela, respeitando o tempo dela, e como eles tinham dito, de repente pega um cão mais novo, que é mais fácil. Realmente isso é muito válido para eles, porque querendo ou não, você precisa de resultados rápidos quando você está trabalhando diretamente com o adestramento e com o treinamento de cães. E eu fiquei tudo bem, achei ótimo, porque a experiência foi sensacional, conheci pessoas ótimas também na Tudo de Cão. A gente tinha encontros aos sábados numa praça em São Paulo, lá na Lapa, uma praça na Lapa, que a gente conversava, eu levei a Tita lá mais de uma vez. Poxa, que legal, foi muito legal as experiências que eu tive com a Tita e com a Tudo de Cão. E a partir dali foi o que eu decidi fazer. Falei, vou começar a cuidar do comportamento dos cães. Beleza, continuando, moving on. Aí eu comecei a trabalhar diretamente com as pessoas, e aí no começo você acaba não aceitando, mas você pega tudo quanto é caso que aparece, né? Pessoa que chega e fala, meu cão tá latindo muito. Opa, não, peraí, vamos ver, tá. O meu cão fica rosnando quando vai pegar o brinquedo dele, ele é muito possessivo. Não, vamos lá, vamos fazer. Mesmo sem toda essa experiência ainda, né? Eu acho legal isso, acho ótimo, porque eu já tinha toda a técnica, eu conhecia todo o método de como aplicar e como trabalhar com os cães, e fui pegando esses clientes para ganhar experiência mesmo. E foi ótimo, toda a experiência que eu tive, inclusive os tropeços que eu tinha. Às vezes eu chegava em casa e falava, caramba, com a Tita era diferente. Por que eu fazia com a Tita e dava certo e com esse aí não tá dando tão certo? E foi aí que eu entendi mais uma vez que cada cão é um cão. Que você entender a individualidade daquele cão é uma das coisas mais importantes para você cuidar bem daquele cão e permitir que ele se desenvolva. Não dava certo pegar uma fórmula que eu tinha aprendido, né, um método que eu tinha feito com a Tita, e aplicar ele, replicar ele em todos os cães que eu conhecia, que eu encontrava. E aí eu percebi que eu tinha que entender cada um dos cães.
Isso é ótimo, maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder conhecer novos cães, de conhecer novas famílias e novas rotinas. Só que eu precisava fazer um pouco mais. Eu acho legal isso, né? Eu sou o cara que sempre quer fazer um pouco mais. E aí eu pensei, como é que eu vou atingir mais pessoas? Porque eu ainda continuava vendo, e lógico, a gente continua vendo o sofrimento dos cães em pet shop, às vezes para passear até simplesmente, já é uma loucura em casa, cachorro latindo, cachorro fazendo xixi para tudo quanto é lado. E eu falei, caramba, eu tô ajudando um, que já era ótimo, para mim ajudar um já é sensacional, mas eu deixo de atender outros. Eu falei, como é que eu poderia atender mais pessoas, ou chegar a mais pessoas, informar mais pessoas, ajudar mais pessoas? E aí eu pensei... História, aí eu pensei, e se eu fosse aonde a gente faz adoção de cães? Que acho que é um lugar, não conhecia muitos, né? Que é onde você tem um movimento grande, tem muitas pessoas, não sempre as pessoas vão para adotar, mas elas vão só para ver e tal. E ali talvez eu conseguisse já convencer, conversar com as pessoas, mostrar que existia uma outra forma de se relacionar com os cães. E aqui, eu moro em Barueri, só para quem quiser saber, Barueri, região quase metropolitana de São Paulo. Vou falar que é metropolitana para não falar que é interior, mas é Barueri. Maravilhoso aqui, e eles têm um centro de proteção ao animal doméstico aqui, que é um lugar que depois que o canil pegou esses cães da rua ou abandonados, que seja, eles vão para esse local para passar por um procedimento veterinário, cuidar da saúde dele, para serem adotados. Eles vão ser preparados para ser adotados. E eu descobri que tinha esse centro aqui em Barueri e falei, é ali que eu vou conversar com as pessoas ali, vamos começar a desenvolver um trabalho aqui para cuidar desses cães. Para que o cão, quando ele vá ser adotado, ele não chegue com diversos problemas ou apresente problema nas casas das pessoas. Então eu pensei, vamos fazer um trabalho aqui com a prefeitura, que aí é da prefeitura de Barueri, e vamos preparar esses cães para serem adotados. E depois que eles forem adotados, a gente vai até a casa das pessoas fazer visita, né? 1 semana, 2 semanas, 1 mês, se fosse necessário, para orientar as pessoas, para poder mostrar para elas o que poderia ser feito, como poderia ser feito. E aí eu fiz todo um programa muito bonitinho, pelo menos no meu ponto de vista, muito bonitinho. Tudo que a gente ia fazer, quais seriam as etapas, né? O que o cão tinha que aprender, como é que ele tinha que estar para poder ser adotado. Com isso aumentar o número de adoções, diminuir o número de abandonos, porque isso acontece, a pessoa vai lá, olha os cães, ai que bonitinho e tal, leva para casa, quando chega em casa acontece algum outro problema, 1 semana de problema, a pessoa ou ela devolve, ou ela pega e abandona esse cão. Acho que eu me perdi no que eu ia falar, desculpa. Então eu fiz esse projeto todo bonitinho, prevendo todas as situações, como que a gente teria que fazer para o cão já estar mais sociável e conseguir se adaptar mais fácil dentro das residências para evitar o número também, diminuir o número de devoluções de abandono. Só que aí eu caí numa questão política, que lógico, nada contra, né? Política existe, eu sei que existe, e eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas esse projeto acabou não andando. Ele não foi tão pra frente quanto eu esperava, quanto eu queria que fosse, porém eu fui super bem recebido, inclusive depois dessa minha conversa com eles lá, eles começaram eles começaram um trabalho lá de agility, tinha um adestrador que trabalhava com eles lá, o que foi super legal, então eu vejo como uma coisa super produtiva. Eu ter ido até lá e aberto a visão deles para isso, de que precisava se fazer um trabalho com os cães ali, dentro do CEPAD, né? E aí passou essa história. E aí, juntamente com isso, enquanto rolava isso, que eu vi que tava meio, né, de rosca, que não ia, vai devagar, não vai, aí fala com o secretário, aí volta, aí vai, não sei o que, eu fui conversar com uma ONG de adoção. Aí eu resolvi sair um pouco da questão prefeitura, né, nessa questão de estrutura de prefeitura, e fui conversar com o pessoal de ONG, que faz um trabalho de adoção, que tem as protetoras, tal, os lares temporários. E aí eu fiz a mesma proposta, só que a proposta deles era diferente, era só para depois da adoção. Então quando a pessoa adotasse o cão, eu já ligava para a pessoa, eu já orientava, já marcava uma visita, já ia conhecer o lugar, conhecer a pessoa, conhecer o cão, ver o que aquelas pessoas esperavam daquele cão, apresentar os lugares, mostrar como deveria ser feito. Então eu comecei um trabalho com as ONGs também, com as ONGs aqui de Barueri. No começo foi muito bem.
No começo eu ligava todo dia e falava, opa, e aí, adotou mais um aqui de Barueri? Porque eles não adotavam só para Barueri, né? Às vezes o pessoal tá passeando, um cãozinho ali, leva para casa. E aí adotou mais um, tal, mandou meu contato, opa, quer que eu falo com a pessoa? Então eu super querendo fazer acontecer, né? Porque eu sabia que se as pessoas tivessem acesso a isso mais fácil, tudo aconteceria mais fácil na vida dos cães e das pessoas. Tudo fluiria melhor. E aí eu ligava, tal, e aí fui várias vezes, fui em Osasco, fui em Carapicuíba, é perto, tá, pessoal? Não tô falando que é ruim, não. Mas fui em várias cidades vizinhas aqui para poder conhecer as pessoas, conhecer os cães, saber o que fazer, mostrar para eles, fazer esse trabalho pós-adoção. E aí eu descobri que depois que o cão chega em casa, as pessoas já estão dentro de um cenário de mudança ou de novidade. Então você chegar e falar para a pessoa que além de ela ter pego um cão, ela precisa modificar alguma coisa ou atender uma necessidade desse cão de uma outra forma, não é todo mundo que vê com bons olhos. A pessoa acha que só porque eu trouxe o cão, tá tudo certo. A minha visão era trazer um cão para casa, ele tá aqui agora, tudo bem, tô dando comida, tô dando água, passeio com ele e tal, tá tudo certo. E aí eu comecei a encontrar resistência nisso. As pessoas, algumas se deram super bem, aceitaram, falaram, pô, que legal isso, eu não sabia disso, pá. Mas tinham aquelas também que, não vou falar o termo aqui, mas que não estavam nem aí. Eu ia, falava, esse cão precisa disso, tal, não sei o que. Ela falava, não, sempre tive cão. Meus avós tiveram cães, não, era desse jeito que a gente tratava. E aí eu coçando a mão aqui de incômodo. E isso aí me incomodou um pouco também. Eu falei, ai, que droga. Não vai dar tão certo quanto eu imaginava. Mas estava ajudando um ou outro, isso já era ótimo, ajudar pelo menos um, eu já tô com a vitória na mão, né? Se eu consigo modificar a vida de um cão, para mim já tá sensacional. Mas eu vi que talvez não fosse dar tão certo isso também. Porque aí a moça da ONG parou de indicar também, porque ela não acreditava em adestramento, porque ela tinha os meios dela de cuidar. Da minha avó, a gente sempre fez assim, esses cães são assim mesmo. Esse cão é mais arredio. Não, esse cão é medroso. Esse cão gosta de passear. Tanto faz, não tô falando que é certo ou que é errado. É como é hoje que funciona. E aí ela parou de indicar. Ela não indicava mais o pessoal, eu ligava, ela ficava, não, hoje não teve nenhum para Barueri e tal. Começou a dar umas saídas. E eu também falei, não vou ficar nessa aqui dando murro na ponta da faca, porque eu mesmo vou me desanimar com isso. E aí eu tive uma grande ideia, que eu vou falar agora mesmo para vocês. Eu pensei o seguinte, que agora eu compartilho com vocês, que toda essa história que eu passei aí, todos esses percalços, desde o pet shop até a clínica veterinária, passando pelo curso de adestramento e chegando nas prefeituras e ONGs para fazer um trabalho com as adoções. Eu fazia até voluntário as adoções, eu não cobrava por isso, tá? Para quem acha que eu tava cobrando, não. Esses das ONGs e o do CEPAD ia ser tudo gratuito, eu fazendo e indo e participando e ajudando os cães. Nada a ver. E aí eu decidi o seguinte, que é onde eu estou hoje, que estou aqui para poder falar isso para vocês. Que a melhor forma de eu, Beto, conseguir modificar isso, ou pelo menos levar isso ao maior número de pessoas que já não estejam envolvidas num cenário onde tenham dificuldade já com o cão e precisem corrigir um comportamento ou qualquer coisa do tipo, é trabalhar com a conscientização das pessoas que ainda não têm cães. Principalmente quando você está em condomínios, né? Eu moro num condomínio, mas parece que existe uma guerra entre quem tem cão e quem não tem cão. Por causa de inúmeras coisas, pessoal, que acontecem em condomínios com relação a cães. Mas você começa a separar as pessoas. E essas pessoas que não têm cão, elas têm um potencial muito grande para poder entender melhor o que acontece, porque elas não estão convivendo no dia a dia com o cão. Não tem uma coisa meio imediatista para poder resolver ou para poder cuidar. Então, trabalhar com a informação para as pessoas que não têm cão talvez seja a melhor forma de fazer as coisas daqui para frente. E é nesse ponto que eu estou agora. Inclusive, agora eu tenho Instagram, antes eu não tinha Instagram, porque eu nem sou. Eu sou aquele cara que vai na casa ali, fala com a pessoa, toma um café, brinca com o cachorro, ajuda a pessoa. E aí eu resolvi, falei, não, a gente precisa
de informação. Então eu vou criar o meu Instagram, criei um Instagram só para isso, para poder passar informações para vocês, para quem tem cão, para quem não tem cão. Criei meu canal do YouTube, fiz tudo. Fiz o que eu achava que precisava fazer para poder atingir mais pessoas com relação a isso, para poder informar mais as pessoas. Então o trabalho que eu faço hoje, que é o meu foco principal, é poder informar as pessoas que não têm cão e até quem já tem cão, que existe uma outra forma de cuidar dos cães, que é possível você se relacionar com o cão de uma outra forma, ter uma outra visão de como a vida do cão pode ser e como a vida da sociedade do cão precisa ser. E aquelas pessoas que às vezes não têm cão, mas quer ter um cão. Essas são perfeitas. A pessoa que não tem ou não tem agora, de repente já teve, mas agora não tem, ela quer ter um cão. Essas pessoas são o grande exército, vamos dizer assim, o grande exército que a gente tem para poder conseguir fazer essa mudança acontecer. Quando essas pessoas já chegam preparadas, quando ela chega no cão já sabendo a maior parte do universo, de como se relacionar, o que fazer, como atender necessidade dos cães, como mudar comportamento, como conduzir situações com os cães, as coisas vão melhorar demais. Demais. Isso é o que eu acredito. Isso é a minha luta hoje, é essa daí. De trabalhar com essas pessoas informativamente mesmo, passando todo aquele conhecimento que eu adquiri de todas as experiências que eu tive, de todos os cães que eu já trabalhei presencialmente com o adestramento, é levar isso para essas pessoas. Então é nesse ponto que eu tô aqui agora, é por isso que eu tô aqui fazendo essa live, para que vocês saibam disso. Queria agradecer muito vocês me receberem aí no seu telefoninho ou no seu computador, não sei onde vocês estão vendo. Mas agradecer bastante, porque para mim faz muita diferença mesmo, cada uma pessoa que eu consigo levar essa informação, que a gente consegue entender e começar essa mudança. Então, muito obrigado, pessoal, obrigado a todos esses cães que passaram pela minha vida aí, que sem vocês eu não estaria fazendo isso. Eu nem tentaria fazer isso, na verdade. Eu tinha desistido lá já na clínica veterinária. E aí eu entendi que havia uma outra forma e isso brilhou meus olhos e eu quero que o olho das outras pessoas, os olhos das outras pessoas também brilhem da mesma forma que o meu brilhou quando eu comecei a entender e respeitar os cães. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo, uma ótima noite para vocês, fiquem bem. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário agora, eu estou aqui pronto para isso. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui. Claudinha, minha prima, Vivi. Andréia, querida, Meire. Meire é a moça dos bolos. Meu pai também, Babi. Cara, eu fiz alguma coisa aqui que parou de mostrar os comentários. Os comentários ficaram todos lá embaixo. Minha tia Vilma. Fezinha. Eita, parou. Bom, beleza. Então acho que não tem nenhum comentário aí. Obrigado, Thaisinha. Valeu por compartilhar. Eu vou deixar salvo essa live aqui para vocês, como minha história. Valeu, Andréia. Valeu, Dona Elizabeth, famosa Beth. Obrigado por estarem aí. Cada um de vocês faz uma grande diferença na vida de todos esses cães. E é isso que aquela história minha no comecinho do velhinho cuidando dos cães, é exatamente isso que eu vou fazer daqui para frente. É estar velhinho cuidando dos cães, cuidando das pessoas, ajudando as pessoas a cuidarem dos cães. Acho que esse é o principal ponto. Então fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês queiram saber, tá bom? Obrigado, Thaís. Eu provavelmente vou começar umas lives de tirar dúvidas. Né? Vou entrar aqui e ficar aqui como se estivesse num bate-papo com vocês, aí quem quiser traz uma dúvida sobre comportamento de cão, de preferência, né, de comportamentos. Porque se vier falar aqui, também pode falar de outras coisas, mas eu vou focar mais em falar sobre comportamentos de cães. Peraí que minha equipe tá querendo me mostrar alguma coisa, não sei que minha equipe que é. Minha equipe tá agradecendo todos vocês. Mas muito obrigado, eu vou encerrar por aqui antes que o Instagram também derrube, né, que acho que tem mais um pouquinho de tempo só. Mas muito obrigado, em breve a gente se fala mais e fiquem à vontade para entrar aí, para a gente bater um papo, para eu tirar dúvidas de vocês, de repente vocês darem sugestões do que vocês acham que precisa ser feito ou o que vocês acham que eu deveria fazer, tá bom? Brigadão, pessoal, fiquem com Deus, valeu, Fê, vou deixar salva a live sim, depois eu compartilho ela de novo, vou compartilhar no meu stories lá com o famoso arrasta para cima. Um beijão para todos, até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.